Você já ouviu falar sobre a síndrome de Dravet? A síndrome de Dravet é um tipo de epilepsia bastante rara e grave. Para você ter uma ideia, de cada 500 crianças que têm epilepsia, somente uma ou duas crianças apresentarão a síndrome de Dravet. E 80% dessas crianças poderão apresentar uma mutação em um gene conhecido como SCN1A. E esse gene ele é importante porque ele regula o sódio no organismo e o sódio ele é importante para a transmissão do impulso elétrico. Por isso, a criança vai apresentar crises epiléticas. E por que falar da síndrome de Dravet se ela é tão rara? Porque o início da síndrome de Dravet acontece por volta de 1 ou 2 anos de idade, que é um período muito comum da crise convulsiva febril, que tem uma evolução totalmente diferente. Então, quando é que nós devemos pensar na síndrome de Dravet? Quando eu tenho principalmente uma criança com menos de 1 ano de idade que já teve 2 ou mais crises epiléticas e que estas crises foram crises prolongadas, ou seja, com duração maior que 10 minutos e que de repente tiveram padrões diferentes, como choquinhos, que a gente chama de mioclonia, ou de repente a criança se debateu toda, que são as crises generalizadas. Nessa situação é importante pensar. Um outro ponto muito importante é que estas crianças que têm a síndrome de Dravet, antes de começar a terem as crises epiléticas, antes de 1 ano de idade, elas eram normais. E posterior ao início das crises, o desenvolvimento fica alterado. Por isso, toda vez que pensarmos na síndrome de Dravet, é importante solicitar um exame genético para saber se a criança tem essa mutação que é a mais frequente, que eu comentei no início do vídeo, e também, desde 2017, como opção terapêutica, nós temos o canabidiol, o CBD. Por isso, é importante o diagnóstico precoce para que possamos ofertar uma melhor qualidade de vida a essas crianças.